Boa noite! Se você está assistindo a gravação dessa live, fica comigo até o final, porque hoje vamos falar sobre como identificar e quebrar padrões de comportamentos indesejados que, de alguma forma, atrapalham seus resultados com ferramentas validadas da programação neurolinguística. Para quem está entrando ao vivo e online comigo, seja bem-vindo! Me conta nos comentários se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem. Eu vou colocar o tema aqui da nossa live, vou deixar aqui fixado, como identificar e quebrar padrões de comportamentos indesejados com ferramentas da PNL. Me dá um feedback aí se vocês estão vendo e ouvindo, por favor. Aqui chegando imagem e som top, boa noite, som e imagem perfeito. Quem mais? Vendo e ouvindo, boa noite, campeão. Grande Roger, o cara dos estofados, esse cara é estourado aí. Vamos lá, está um pouquinho torto esse... Ai, meu Deus. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Vocês estão me vendo e ouvindo bem, né? Gente, vamos lá. Enquanto eu estiver falando, a minha sugestão, do lado direito embaixo tem uma setinha. Pega essa setinha, manda para 2, 3, 5, 10 amigos que precisam aprender sobre isso, tá? Essa live ela vai ser rápida, eu acho que no máximo 30, 40 minutos. E qual é o meu objetivo? Deixa eu só virar a câmera para o mapa da aula. Eu gosto muito de fazer live escrevendo. Quem estava aqui com saudade das lives, gente? Eu estava com saudade de fazer live, sabia? Muita saudade de fazer live. Então vamos lá. O tema, como quebrar padrões indesejados de comportamento. O primeiro passo aqui é a gente identificar, a gente entender, a gente chegar num consentimento do que é um padrão. O que é um padrão de comportamento? Tá? O que é um padrão de comportamento? Um padrão de comportamento é um comportamento que se repete. Sempre que você tem uma repetição inconsciente de um determinado comportamento, você está dentro desse ciclo. Ou seja, eu vou dar alguns exemplos. Você acaba gastando todo o dinheiro que tem. Sempre que você recebe dinheiro, você gasta o dinheiro. É um comportamento de gastar todo o dinheiro que tem. Tem pessoas que, por exemplo, têm um comportamento de gastar mais do que tem. Ela ganha 1.000, gasta 1.200. Ganha 3.000, gasta 3.500. Ganha 10.000, gasta 12. Ou seja, é um padrão de comportamento. Ou seja, existe uma repetição de forma inconsciente. Essa pessoa ela não racionaliza. Isso aqui é só sobre dinheiro? Não, isso aqui é sobre qualquer coisa. Isso aqui pode... Vou dar alguns exemplos, tá? Repetição inconsciente do comportamento. Exemplo. Gastar tudo que tem. É um comportamento. Se você tem esse comportamento de forma repetida, chamamos na PNL isso de padrão de comportamento. Mas pode ser, sei lá, ser traída. Ser traído, ser traída. Ou seja, você sempre atrai alguém e nesse relacionamento você é traído. É um padrão de comportamento. Ou trair. No seu caso, você é a pessoa que trai. Traição. Você é a pessoa que você não consegue ser leal às outras pessoas. Você sempre está traindo as pessoas. É um padrão de comportamento. Ou seja, por mais que você raciocine, por mais que você racionalize, é um comportamento involuntário. Quando você vê que não, você está traindo. Quando você vê que não, você está sendo traído. Quando você vê que não, você gasta tudo que ganha. Quando você vê que não, você é grosso. Você é ríspido, você é arrogante, e etc, etc, etc. Então, todo comportamento, deixa eu colocar aqui, ó, todo comportamento que tem uma repetição inconsciente, chamamos isso na PNL de padrão. Quem está entendendo até aqui, gente, coloca no chat, estão entendendo. É importante você entender o conceito.
tá? Ou seja, eu vou te ensinar hoje como identificar padrões de comportamentos indesejados e como quebrar esses padrões. Mas primeiro a gente precisa chegar em um consenso do que é padrão, ou do que são padrões de comportamentos indesejados. Você tem um comportamento, que esse comportamento ele se repete de forma inconsciente, ou seja, quando você vê que não, você fez, escapuliu. Puxa, eu sempre gasto todo o dinheiro que eu tenho. Puxa, eu sempre acabo traindo minha amiga, traindo meu amigo, traindo meu marido, traindo minha esposa. Puxa, eu sempre atraio alguém que me trai. Puxa, eu sempre atraio alguém que não me valoriza. Há 6 meses atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, eu estou sempre atraindo alguém que não me valoriza. Então você tem um padrão de comportamento. É sobre isso, ok? É diferente se você me disser assim, Isaac, eu tô nesse planeta, no meu caso, tá? Eu tô nesse planeta há 44 anos, eu fui assaltado uma vez. Não é um padrão. Ou eu fui assaltado 2 vezes. Poxa, 2 vezes em 44 anos. Não é um padrão. Pô, Isaac, eu sempre que viajo eu sou assaltado. Eu sempre que viajo eu fico doente. Eu sempre que viajo eu brigo com meu cônjuge. É um padrão. Estão conseguindo entender o que é padrão? Padrão é quando existe uma repetição que foge do seu controle. É quando existe uma repetição em que ela acontece de forma involuntária. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora, tá? Quem estiver entendendo, coloca no chat, estou entendendo. Quem não estiver entendendo, coloca, estou entendendo nada, repete. Que eu vou ter maior boa vontade de repetir isso aqui para vocês. Tá certo? Então, vamos lá. E eu vou ser bem rapidinho, porque eu tenho que sair daqui a pouco. O que foi que eu fiz, gente? Voltei. Vamos lá. Então, o primeiro passo é entender o que são padrões indesejados, padrões de comportamentos. E aí eu vou trazer para vocês algumas ferramentas de PNL. Isaac, sou novo aqui. O que é esse tal de PNL? O que é essa tal de PNL? PNL é uma tecnologia, é um conjunto de técnicas e estratégias que te gera clareza de como você funciona para que você possa funcionar melhor. Em outras palavras, através da PNL, você consegue identificar comportamentos e você consegue melhorar os seus comportamentos. Para quê? Para melhorando os seus comportamentos, você possa melhorar os seus resultados. Então a PNL, de uma forma ainda mais resumida, é o manual da mente humana. É como se você passasse a entender como você funciona para que você melhore os seus resultados. Quais resultados, Isaac? Resultados pessoais, resultados profissionais, resultados financeiros, literalmente qualquer tipo de resultado. Então, é importante também a gente contextualizar isso, porque possivelmente tem pessoas que não me conhecem ou talvez nunca tenham ouvido falar de PNL. Tá? E falando rapidamente sobre mim, eu sou um treinador de PNL, sou professor universitário, sou escritor. Hoje temos mais de 25 mil alunos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. E graças a Deus eu sou apaixonado em ensinar essa tecnologia, porque através dessa tecnologia muitas vidas estão tendo melhores resultados. Melhores casamentos, melhores relacionamentos profissionais, melhores resultados financeiros, relação de filho com mãe, mãe com pai, pai com filho, enfim, isso é muito legal, tá certo? Então vamos lá, primeira ferramenta que eu quero trazer para vocês, primeiro passo, Isaac, como é que eu consigo quebrar padrões indesejados com ferramentas exclusivas da PNL? Vamos para o passo a passo, tá? O primeiro passo, você precisa identificar, presta atenção, identificar. Você só consegue resolver algo que você tem clareza. Você só vai conseguir melhorar os seus resultados se você souber de forma específica o que está atrapalhando você. Como a pauta hoje, o tema hoje é sobre padrões indesejados de comportamento, é importante e é necessário a gente identificar qual ou quais comportamentos você repete de forma inconsciente e que isso te gera um resultado indesejado. Quais são os comportamentos? E para isso a gente tem uma ferramenta
que é a primeira ferramenta que eu quero te apresentar, que se chama metamodelo de linguagem. Metamodelo de linguagem. Qual comportamento você percebe que você repete e isso te atrapalha? Eu vou dizer, grande Marcelão, saudade de você, irmão. Você é um queridão. Muita saudade daqueles tempos. Marcelo, para quem não sabe, é um aluno meu, mora na Califórnia, terapeuta, reikiano, formou comigo no início da nossa jornada, ainda na pandemia, e tivemos momentos incríveis, cara. Foram muitas imersões maravilhosas com aquela turma. Aquela turma foi muito boa. Mas vamos lá, gente. Olha só. Qual ou quais são os comportamentos que atrapalham os seus resultados? O que você, abre aspas, sem querer, fecha aspas, acaba fazendo que te atrapalha? Você ofende as pessoas? Você tem dificuldade de juntar o dinheiro? Você tem dificuldade de fazer o dinheiro? Você tem dificuldade de se manter por muito tempo em uma relação com um amigo? Você tem dificuldade de estar em um sistema onde as pessoas te reconhecem? Ou seja, você entra, todo mundo vira o seu amigo e de repente as pessoas ficam falando mal de você pelas costas? Qual é o comportamento que te atrapalha? Você tem medo de errar? Grande Maria Antônia também, queridona, muita gente boa aqui, gente, muita gente incrível aqui. Qual é o comportamento? Você precisa... Coloque isso aqui no chat, tá? Eu vou ajudar vocês nesse encontro aqui de 40 minutos, 30 minutos. Qual é o comportamento que se repete e que te atrapalha de crescer? É medo da crítica? É medo de falar em público? É medo da opinião alheia? É insegurança para falar com pessoas que têm mais autoridade que você? Qual é o comportamento que te trava? Eu fiz uma caixinha de perguntas, acho que foi ontem ou hoje, acho que foi ontem. Muita gente mandou na caixinha de perguntas falando sobre a dificuldade de juntar dinheiro. Muita gente. Pelo menos umas 5 pessoas mandaram. Dificuldade de juntar dinheiro. Alguns falaram assim: eu tenho dificuldade de fazer e juntar o dinheiro. Outros falaram assim: eu até faço muito dinheiro, mas o dinheiro não fica. É um comportamento. É um comportamento. Ou seja, você vai precisar identificar esse padrão e a gente vai precisar trabalhar esse padrão. Porque se você não trabalhar esse padrão, vai levar uma vida inteira e vai terminar a vida e você vai continuar nesse ciclo, tá? O Teixeira colocou aqui, dificuldade em fazer dinheiro. O primeiro passo é isso, é identificar, seja lá qual for. Não importa se o comportamento está relacionado a finanças, a profissional, a pessoal, a matrimônio, não importa. Primeiro passo, identificar. E para identificar, a gente usa uma ferramenta chamada metamodelo de linguagem. E essa ferramenta, ela basicamente, nesse contexto, é utilizada fazendo-se perguntas. Qual é o comportamento que atrapalha seus resultados? Quantas vezes você repete esse comportamento na semana? Quando começou esse vício com esse comportamento indesejado? São perguntas que começam a te gerar clareza. Esse é o primeiro passo, tá? Enquanto vocês colocam aqui no chat, é importante que vocês coloquem, eu vou falar sobre a questão do dinheiro, porque muitas pessoas falaram comigo ontem e hoje sobre dificuldade financeira. A dificuldade financeira, presta bem atenção, a dificuldade financeira está relacionado ao elo e ao significado que você tem sobre os seus pais. Eu vou fazer um desenho para a gente falar sobre isso. E aí depois a gente volta para essa estrutura mais ampla, tá? Eu vou colocar isso aqui de lado. Presta bem atenção. Aqui eu tô falando só sobre dinheiro, tá? Dinheiro. Finanças. Presta bem atenção. Emocionalmente, escreve aí no chat, emocionalmente.
para você não entender errado. Emocionalmente, a capacidade de fazer o dinheiro vem da energia masculina. A capacidade de fazer o dinheiro vem da energia masculina, que geralmente está na figura do pai. Eu não estou dizendo que em todos os relacionamentos a capacidade de fazer o dinheiro está no homem. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a capacidade de fazer o dinheiro está na energia masculina. Eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses. Energia masculina, tá? Que geralmente está na figura do pai. Existem casais que a mulher tem mais energia masculina. Geralmente, o homem tem mais energia masculina. Energia masculina não significa energia de homem, ok? É uma energia que geralmente o homem tem mais. Só que existem várias mulheres que têm muita energia masculina. Então, a capacidade de fazer... Grave isso aqui. A capacidade de fazer o dinheiro está relacionado à energia masculina, que geralmente vem do pai. A mulher, geralmente... Escreve a palavra geralmente aí, por favor. Porque, às vezes, as pessoas esquecem da palavra geralmente e elas aprendem errado. Isso é geralmente, tá? A energia feminina geralmente está associada à mãe. Geralmente. A energia feminina, ela é responsável pela administração. Administração do dinheiro. Presta bem atenção. Se você tem dificuldade de fazer dinheiro, se você tem dificuldade de fazer o dinheiro, possivelmente você tem algo a ressignificar com o seu pai. Se você tem dificuldade de juntar o dinheiro, de fazer bom uso do dinheiro, de administrar o dinheiro, possivelmente você tem algo a ressignificar com a sua mãe. Tá? É muito comum alguns casos onde o pai, ele não foi presente e a mulher, ela emocionalmente se casou com a mãe e ela desenvolveu energia masculina. Quando a mulher tem muita energia masculina, ela tem uma boa capacidade de fazer o dinheiro, só que ela faz o dinheiro de uma forma muito sofrida, de uma forma muito dura. Essa mulher geralmente tem dificuldade de ser amada, abraçada, cuidada. Por quê? Porque ela, no momento em que ela precisava ser cuidada, amada sabe, abraçada, ela estava em um papel diferente, ajudando a cuidar de suas irmãs, ou ajudando a sua mãe, ou trabalhando cedo, ou se preocupando com coisas que não deveria na fase de criança. Tá certo? Isso é muito comum. É muito comum também o homem que, quando o pai ele sai de casa, ele emocionalmente casa com a mãe. E aí ele desenvolve essa energia masculina, tá? Ele consegue ser provedor, porém, ele leva uma série de problemas para o seu matrimônio. Como, por exemplo, ele não consegue reconhecer a sua esposa como a mulher de sua vida, porque ele emocionalmente está casado com a mãe. Isso aqui são coisas que acontecem direto. Assim, aqui no Instituto, a gente tem recebido muitas pessoas com essas disfunções e, graças a Deus, a gente tem ajudado casais a serem reconstituídos, famílias a serem reconstituídas através de ferramentas validadas da programação neurolinguística, tá certo? Então, problema de capacidade de fazer dinheiro geralmente está relacionado ao pai. Problema de administração está relacionado à mãe. Só que quando eu digo relacionado, eu vou até virar a câmera para vocês poderem me ver aqui. Presta bem atenção. O que acontece? Talvez você ame seu pai, você ame sua mãe. Só que, mesmo você amando o seu pai ou amando a sua mãe, inconscientemente, você acredita que se você for maior do que eles,
você vai estar desrespeitando eles. E você, emocionalmente, de forma inconsciente, repete o padrão da escassez financeira. Quem está entendendo, gente? Coloca no chat, estou entendendo. Porque é comum alguns alunos meus dizerem assim, Isaac, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, e eu não consigo fazer dinheiro, não consigo juntar dinheiro. Eu sei disso. Só que a forma que você ama, o significado do seu amor, é um significado onde você bate no teto deles. Você não consegue passar eles. Vai ter que mudar isso. Vai ter que criar uma nova referência. É como se ser maior do que o seu pai fosse uma desonra, emocionalmente falando. Ser maior do que a sua mãe é uma desonra, emocionalmente falando. Esse é um ponto. Um outro ponto que também é comum é você não amar e honrar os seus pais. Quem não honra o pai, quem não honra a mãe, não tem como prosperar. Isaac, me explica isso de uma forma mais assim, embasada. Como assim a pessoa que, quando não honra o pai, ela não consegue prosperar, quando não honra a mãe, não consegue prosperar? Me explica isso de uma forma para eu entender mesmo, para ficar claro para mim. Eu vou te explicar. Presta bem atenção. Imagina que isso aqui é o mundo, tá? Isso aqui é o mundo. É um exemplo. E imagina que aqui é você, ok? Você aprende com o mundo através dos seus 5 sentidos. V de visão, A de audição, sinestesia, olfativo, gustativo. Através dos seus 5 sentidos, você foi aprendendo tudo o que você sabe sobre o mundo. A gente chama isso na PNL de VACOG. Através dos seus 5 sentidos, você tem contato com o mundo e você vai construindo. Isso aqui é uma grande metáfora, tá? Você dá um significado às suas experiências e você constrói o seu mapa mental. A gente chama isso na PNL de mapa. Para quem já estudou um pouquinho de PNL, já deve ter ouvido uma frase comum dentro da PNL, que é: o mapa não é o território. O mapa não é o território é justamente isso aqui. O seu modelo de mundo não é exatamente o mundo. E você criou isso aqui de forma inconsciente. Quando você tem uma mágoa com o seu pai, presta atenção. Isso aqui é importante você entender. Imagina que aqui é o pai. Esse desenhozinho aqui. Eu sei que não está tão bonito, tá, gente? Imagina que aqui é a mãe. Você tem dentro da sua cabeça uma representação do seu pai, uma representação da sua mãe. Para isso aqui ficar mais claro, eu vou colocar a letra P e aqui eu vou colocar a letra M, para você saber que aqui é pai e aqui é mãe. Se no significado que você tem para o seu pai, isso aqui tem mágoa, isso aqui tem dor, isso aqui tem indiferença, isso aqui tem senso de injustiça, ou seja, se aqui tem uma química negativa, tá? Se aqui tem um significado negativo, a sua mente trabalha por padrão. Eu expliquei já isso nessa live. Você tem aqui algo negativo, a sua comunicação humana, tanto verbal como não verbal, não é sobre o mundo, é sobre as representações que você tem do mundo, é sobre o seu mapa. Se isso aqui é negativo, quando você voltar para o mundo, para ver, ouvir e experimentar, presta atenção, tudo aqui no universo, no tempo presente, que de forma inconsciente você associa ao seu pai, você não vai conseguir conectar no positivo. Exemplo, a energia do avanço, lembra que eu falei aqui? A energia do avanço, a energia do fazer o dinheiro é a energia masculina, a gente chama de energia masculina, que geralmente está no homem. Já falei que também tem na mulher, enfim, mas geralmente está no homem. Quando você vê aqui alguém com a energia masculina, você não vai conseguir acessar essa energia, porque isso daqui para você é negativo. Você não acessa. E quando você não acessa isso, você não acessa a capacidade de fazer o dinheiro. Estão entendendo? Se na sua mãe tem um sentimento ruim, o significado que você dá a ela é ruim, e aqui tem, no tempo presente,
um cenário onde você precisa administrar bem o dinheiro. Você não vai conseguir administrar bem o dinheiro. Por quê? Porque administrar o dinheiro é algo ruim. Então você vai se livrar dessa habilidade. A habilidade de administrar o dinheiro, a gente atribui à energia feminina, que geralmente está na mulher. Então, pessoas que estão que não estão bem resolvidas com pai e mãe, tudo o que aparece no tempo presente, que inconscientemente, reverbera como um padrão. Lembra do padrão? Já expliquei o que é padrão, para quem chegou no início da live. É uma repetição inconsciente de comportamento. Tudo o que tiver aqui, você não vai reverberar, você não vai prosperar por conta disso. Exemplo, vou dar outro exemplo. Se eu tenho uma imagem negativa do meu pai, e meu pai é homem, e eu sou mulher, eu não vou conseguir encontrar um homem bom. Não consigo encontrar um homem bom. Eu vou ter dificuldade de me casar, ou se eu me caso com um homem que tem os defeitos do meu pai. Da mesma forma, no caso o homem, tô magoado com minha mãe, eu vou ter dificuldade de me casar, ou vou encontrar uma mulher com as dificuldades, com os desafios da minha mãe. Então, quem está entendendo, gente? Coloca no chat, estou entendendo. Você atrai no universo as referências que você tem no seu inconsciente. Vou repetir. Você só consegue conectar aqui com o que tem aqui dentro. Quer ver uma coisa? Quem aqui, mulheres, que já tiveram filho, que já ficaram grávidas, tenta lembrar, quando vocês estavam grávidas, no mundo, no tempo presente, naquele momento, tinham mais mulheres grávidas, menos mulheres grávidas, ou a quantidade igual? Tenta lembrar. Verifica se quando vocês estavam grávidas, se vocês não tinham uma percepção de mais mulheres grávidas no mundo. E por que isso? Porque se você inconscientemente se enxerga grávida, agora eu vou botar um barrigão aqui. Imagina que aqui é uma mulher grávida. Eu sei que ficou feio, ficou quase um Faustão, tá? Se você se imagina grávida, você só encontra, não é que você só encontra, você aumenta a sua capacidade de encontrar mulheres grávidas. Por quê? Porque você só encontra no universo a sua referência. Se você tem uma referência de um pai e você tá magoado, tá triste, tá injustiçado, tudo que representar pai no presente vai vir com esse sentimento de injustiça, de mágoa, de indiferença, de quebrar, de traição, de abandono. Tem que curar aqui dentro para encontrar lá fora. Homens e mulheres. A Liz colocou aqui, via mulheres grávidas em todos os lugares. Pois é. E assim, Liz, não é que naquele... Foi isso. Você quem mudou. Quando você mudou interno, o mundo mudou para você. Homens e mulheres, quando pensaram em comprar um carro específico de uma cor, começou a encontrar o carro, não foi? Por que você começou a encontrar o carro? Porque você começou inconscientemente a aumentar o seu nível de atenção a isso, tá? Psicologia seletiva, né? O que eu foco cresce. Total sentido, Priscila, tá bom? Só que a referência que você tem de pai e mãe, se ela tiver maculada, se ela não tiver bem significada, tudo que representa pai e mãe no presente, você vai ter problema. Eu tenho, por exemplo, muitos alunos que têm dificuldade de falar com pessoas com mais autoridade. Quando a gente vai trabalhar essa pessoa, ela tem problema com o pai. Porque inconscientemente, o pai é a autoridade e aquela pessoa, aquele professor, aquele marido, aquela esposa é uma autoridade. E ali você trava a relação. Estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Então, pai e mãe, você só deve manifestar um tipo de sentimento: amor. E você também deve manifestar honra. Pai e mãe, você ama e você honra. Se você hoje não ama e não honra o seu pai e a sua mãe, a chance de você prosperar no mundo é próxima de zero. E eu estou sendo educado em falar próxima de zero, porque eu poderia falar que é zero mesmo. Tá bom? Então eu abri esse parênteses para falar sobre a questão do dinheiro, mas o que eu fiquei mesmo de entregar para vocês é como quebrar padrões indesejados de comportamento. O primeiro passo é identificar. A gente usa uma ferramenta chamada metamodelo. Tá? Aqui eu acho que nessa live eu já trouxe bastante
conteúdo para vocês terem clareza. E outra coisa, deixa eu virar a câmera aqui. Se você não ressignificar com pai e mãe, você pode ter faculdade, pode ter pós-graduação, pode ter mestrado, pode ter doutorado, vai continuar capenga, porque é emocional. Precisa curar isso, tá? Então o primeiro passo, você precisa identificar. O segundo passo, você precisa... E aí, claro, eu estou te trazendo o meu passo a passo, não estou dizendo que é o único passo a passo do planeta. O segundo passo está relacionado a você identificar quando esse padrão se iniciou e como ele está representado na sua mente. Para você saber quando ele iniciou, você vai precisar aprender uma ferramenta chamada linha do tempo. E para você saber como isso está representado, você vai precisar aprender uma ferramenta, quer dizer, não é uma ferramenta, são conceitos que chamamos de submodalidades. Passando desse passo, é importante você fazer o processo de ressignificação com uma outra ferramenta. E aí pode ser o reimprint, pode ser metaposição, depende muito do contexto em que você se encontre. E aí você parte para a ação para verificar a eficácia, tá? Esse é o passo a passo que geralmente eu uso, essas são as ferramentas que geralmente eu uso. De vocês que estão aqui na live, quem tem interesse de aprender mais sobre esses padrões indesejados, coloca aqui no chat, eu quero, só para eu ter uma noção, quem tem interesse de aprender mais. Por que eu estou perguntando isso? Domingo agora eu vou estar ministrando um treinamento beneficente. Esse treinamento eu estarei ministrando de Salvador, Bahia. Nós vamos transmitir para um auditório na Tijuca, Rio de Janeiro, e um outro auditório na Avenida Paulista, em São Paulo, capital. E se você não é nem de Salvador, nem do Rio, nem de São Paulo, você vai poder assistir da sua casa. E é um valor pífio. É um valor de a partir de R$20 mais 1 quilo de alimento. É um treinamento de 3 horas e meia, onde eu vou te mostrar com detalhes diversos padrões que talvez você tenha e como é possível ressignificá-los. Você vai entender um monte de coisa que acontece na sua vida profissional, pessoal, financeira. E o melhor de tudo, como quebrar esses padrões. Vale muito a pena. Quem tiver interesse, me chama no direct, tá? E me pede o link de inscrição. Você vai poder participar presencialmente em Salvador, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. Você vai levar 1 quilo de alimento mais R$20. A não ser que você queira sentar lá na frente, ter acesso ao meu livro, aí você pode comprar outros acessos, tá? Tem um acesso de 20, de 50 e de 100. E se você não está em São Paulo, Rio ou Salvador, você pode assistir online, do conforto da sua casa, tá? Permita-se esse treinamento, é um treinamento muito bacana. O nome do treinamento é Restaurando Relacionamentos. A gente vai falar de relacionamento conjugal, relacionamento com filhos. Você que é pai, você que é mãe, você vai ter uma oportunidade de melhorar ou de estimular os seus filhos de uma forma melhor. Se você ainda não é pai ou mãe, é ideal para você. Você vai aprender isso para quando tiver os seus filhos. Você vai aprender a atrair colegas de trabalhos liderados, se você é empresário, líderes, se você é CLT ou se você trabalha prestando serviço. Você vai entender o que você precisa fazer para atrair um tipo de pessoa melhor para os seus relacionamentos, tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal. É muito bom esse treinamento, tá? As vagas são limitadas, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Já está praticamente esgotado. Em Salvador acho que tem um pouquinho mais de vaga, mas a gente geralmente esgota antes do evento. E para quem tiver interesse, me chama no direct que eu te envio o link, tá? Para quem já está inscrito, tem alguém aqui que já está inscrito? Quem está inscrito, coloca inscrito. Eu quero te pedir para você chamar seus amigos, chamar seu cônjuge, chamar seus familiares, chamar as pessoas que você ama, porque esse treinamento ele é muito bom. Quanto mais pessoas assistirem esse treinamento, mais pessoas vão ter melhores resultados esse ano de 2025. E essa é uma contribuição que a gente faz para que mais pessoas possam ter melhores resultados, melhores relacionamentos. Tá certo? Vale muito, muito,
a pena, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Legal, algumas pessoas aqui inscritas, outras, né, interessadas em participar, é só me chamar no direct, vai ser muito bom. Eu vou ficar por aqui, eu vou deixar essa live gravada, envia para os seus amigos, envia para os seus familiares, que de alguma forma precisam aprender um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal da forma certa para ter resultados ainda em 2025, tá bom? Beijo no seu coração, Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro ou até domingo para quem vai estar comigo no treinamento Restaurando Relacionamentos. Tchau, tchau.